Olá, eu sou o Victor e hoje eu vou falar com vocês um pouco a respeito de figuras de linguagem, que são formas de utilizar a linguagem que se afastam do seu sentido literal, do seu sentido denotativo. São comumente utilizadas em textos literários, poemas e etc. E para a gente dar início, a gente vai começar pelas figuras semânticas. Bom, primeiro a gente precisa fazer uma diferenciação entre denotação e conotação. A denotação ela ocorre quando a gente utiliza as palavras, a língua de forma geral, no seu sentido literal. E a conotação ela acontece quando a gente utiliza as palavras em detrimento de um significado que está implícito. Não necessariamente quer dizer aquilo que está sendo mostrado ao leitor, e aí exige mais conhecimento e mais interpretação por parte do leitor. A primeira delas, a figura de linguagem chamada metáfora, é um recurso que ele tenta transpor o sentido literal para o sentido figurado. Ele tenta criar uma relação entre dois termos, e essa relação ela pode ser pura ou impura. A metáfora pura, a gente pode tomar como exemplo a seguinte frase: a razão é a luz na escuridão. Então aqui você tem uma relação entre razão e luz, certo? Você tem uma comparação entre esses dois elementos, mas que a priori, a princípio, elas não têm razão, não necessariamente tem muito a ver com luz, certo? As palavras isoladas não têm nada a ver, mas aqui nesse caso, na construção, isso tem todo sentido. Um exemplo de metáfora impura, ela vai acontecer quando você não tem um segundo elemento. Então, por exemplo, ali a razão, ela está sendo transposta à luz, ela está sendo relacionada à luz. Aqui no poema A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, quando ele fala não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, ele está relacionando a rosa à bomba que aconteceu em Hiroshima. Isso exige que o leitor ele tenha um conhecimento histórico de mundo para ele conseguir relacionar a rosa com a bomba. E por isso ela é uma metáfora impura, porque não tem esse segundo elemento de relação ali explícito. A comparação ela é bem próxima da metáfora. Ela também relaciona um termo com o outro, mas ela relaciona por meio de uma conjunção comparativa, como a gente pode ver aqui no exemplo, quando a gente fala que o pensamento é como um diamante bruto. O como está tendo o como é essa conjunção comparativa, assim como em tal qual ou igual a. A metonímia ela é a substituição de um termo por outro, só que esses termos eles precisam ter uma relação. Então, para que essa substituição ocorra. Então, a gente pode substituir muitas vezes o autor pela obra. Se eu falar para vocês que eu li Machado de Assis, vocês conseguem entender que eu li um livro do Machado de Assis e não necessariamente o Machado de Assis. Da mesma forma que acontece aqui com Caravaggio, que é um pintor. E aí quando você fala que você comprou um Caravaggio, você quer dizer que você comprou um quadro e não o Caravaggio. E, enfim, isso continua de diversas outras formas, como o possuidor pelo possuído. Por exemplo, um médico ele possui o consultório e quando você diz que vai ao médico, você vai ao consultório que é do médico. Só que aí você substitui, ao invés de você falar eu vou ao consultório, você fala vou ao médico. Então tem essa substituição, assim como a gente pode substituir o lugar pelo produto, né? Por exemplo, ela só fumava Havana e nada mais. Havana é uma marca de charuto e ao mesmo tempo ela também é a capital de Cuba. E aí esse charuto ele é produzido em Havana, certo? E aí por isso nesse caso tem essa distinção. Enfim, isso continua com vários outros casos. A catacrese é o emprego inadequado de um termo devido à perda do seu sentido original. Por exemplo, a palavra quarentena lá no seu sentido original significava
você ficar recluso em 40 dias. Hoje em dia, isso tem como sinônimo e significado isolamento. Então, por exemplo, a quarentena já dura 2 meses. A gente, por exemplo, no Brasil já está em quarentena há 2 anos e não há 40 dias. Só que a palavra ela deixou de ter esse significado e aqui no caso ela é empregada nesse sentido. Da mesma forma, quando eu falo não podíamos embarcar no ônibus sem tirar aquelas fotos. Embarcar, no seu sentido original, está ligado a entrar em uma embarcação. Só que aqui está se referindo a entrar no ônibus, certo? Da mesma forma a gente pode falar embarcar numa aventura, que as pessoas elas conseguem entender que você está dizendo que vai entrar, que vai participar. A perífrase ou a autonomásia se trata da substituição de um termo por outro que o caracterize, como se fosse uma espécie de apelido. Então, a perífrase ou a autonomásia é basicamente um apelido que você dá para um outro elemento. O exemplo aqui, no caso, o rei das selvas, ainda não é uma espécie em extinção. Você sabe quem é o rei das selvas, você automaticamente já traduz como o leão, certo? Justamente porque a gente convencionou e a gente muitas vezes chama o leão assim, né? E aí aqui é importante fazer uma ressalva, que é a seguinte: a perífrase ela se refere a coisas ou animais, já a autonomásia sempre se refere a pessoas. Bom, a sinestésia é a combinação de 2 ou mais sentidos dos nossos sentidos humanos, né? Sendo ele os 5, visão, olfato, audição, paladar e tato. E a partir que o escritor vai construindo a frase dele, ele vai despertando esses sentidos. Então, por exemplo, o doce está relacionado ao paladar, caminho que percorri, no doce caminho que percorri, ouvi cantarem, ou seja, relaciona com a audição, os pássaros no calor da manhã. Calor aqui nesse caso está relacionado ao tato. Bom, essas são as referências, eu retirei de um site que é disponível na internet e agradeço muito pela atenção.